Trindade, amor, amor, Trindade, ó Trindade, Trindade, amor, Trindade, amor, amor, Trindade, ó Trindade, Trindade, amor. Mais uma vez. Trindade, amor, amor, Trindade, ó Trindade, Trindade, amor. Esse jogo de apenas duas palavras, né? Trindade, amor, amor, Trindade. Resume todo o mistério que nós hoje estamos celebrando. O mistério de um Deus que é um só, mas que são três pessoas. É um mistério. Não cabe aqui especulação, querer entender como pode um Deus e três pessoas. E as três pessoas possuem, é de mesma natureza, é divina, é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas não são três deuses. É um só Deus. Nós adoramos um só Deus. O Pai é Pai, o Filho é Filho e o Espírito Santo é Espírito Santo. Nenhum se confunde com o outro. Muito embora os três estão em profunda unidade e comunhão de amor. Cada um teve a sua missão, continua tendo a sua missão. Mas na missão de cada um, todos estavam juntos, unidos. Nós adoramos esse mistério. Um mistério de um Deus que é comunhão de amor. Quando nós iniciamos a missa, nós invocamos, né, a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, traçando sobre nós o sinal da cruz. Na verdade, uma das primeiras orações que nós aprendemos quando criança é essa, né? Aprendemos mesmo fazendo errado, né, com a mão errada, o lado errado, mas já aprende a criança a invocar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes fala até umas palavras meio engraçadas, mas já invoca esse Deus que habita o coração de cada um de nós. Nós fomos acolhidos no seio da Trindade Santa. Quando fomos batizados, nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então toda a nossa fé está marcada profundamente pelo mistério da Trindade Santa. E então nós adoramos este Deus, que se revelou a cada um de nós, que se revelou como o Pai, Criador de todas as coisas, o Filho unigênito enviado para poder resgatar a cada um de nós, a humanidade que estava perdida no pecado. E há uma diferença. O Filho, embora sendo Deus, para poder resgatar a humanidade, ele precisou assumir uma outra condição, a condição humana. Então a diferença do Filho com o Pai e o Espírito é que o Filho possui duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Deus assumiu a nossa condição humana para nos levar a uma condição divina. Que graça, que mistério tão profundo também esse. E o Espírito Santo foi aquele prometido, inclusive que nós celebramos no domingo passado, a ser enviado sobre cada um de nós, para nos consolar, para nos encher do mais profundo amor de Deus,
O Espírito Santo é o amor que procede do Pai e do Filho, que habita no nosso coração. O Espírito Santo é como que o registro, a marca, para que todos nós jamais nos esqueçamos que Deus nos amou. E é o que nós escutamos, inclusive, o Evangelho. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna, tenha a salvação. Deus nos amou desta forma. Será que você seria capaz de dar o seu filho para resgatar a vida de alguém que às vezes não tem ligação nenhuma com você? Mas Deus foi capaz disso. Dar o seu filho único para resgatar a todos nós, para salvar a todos nós, até aqueles que não dariam a mínima para isso. Como nós sabemos, né? No Calvário, tiveram pessoas que não deram a mínima para isso. Não foram capazes de colher os frutos de redenção que naquela oferta, naquela oblação realizada na cruz, no madeiro da cruz, pelo próprio Filho de Deus, estava sendo feita. Mas Jesus morreu por todos, por todos. Só não se salva quem resistir a não querer ser alcançados por Deus. Porque Deus, Ele amou de tal forma a cada um de nós, que a expressão da sua acolhida, do seu abraço, a cada um de nós é o Filho, que na cruz, inclusive, esteve de braços abertos, né? Por isso o sinal da cruz, ele é o sinal do envolvimento de Deus na nossa vida. Quando nós traçamos o sinal da cruz, invocando a Santíssima Trindade, é como se nós estivéssemos acolhendo, ou melhor, estamos acolhendo este abraço amoroso desse Deus que é comunhão de amor e que quer nos fazer participantes dela, quer nos colocar nessa comunhão. Deus quer que nós estejamos também nesta comunhão de amor. E só de fato vamos ser o que de fato precisamos ser, né, como cristãos, como filhos de Deus, se vivemos esta comunhão. O sinal distintivo de uma comunidade cristã é viver a comunhão no amor, na caridade. Quando uma comunidade ela não vive esta realidade, ela não é sinal de uma comunidade cristã. Pode ser de alguma outra coisa, mas não de comunidade cristã. Olha o que nos fala a segunda leitura de hoje. Alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Olha só que palavra. Trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito, não. A nossa vida tem que ser aperfeiçoada dia após dia, por causa de Deus que habita em nós. Precisamos trabalhar para que a nossa vida se aperfeiçoe cada dia mais. E assim, precisamos nos encorajar, cultivar entre nós a concórdia, a harmonia, viver em paz. E o Deus do amor e da paz, assim estará convosco. Olha como que é a condição para que de fato a nossa comunidade seja morada de Deus. Que ela, primeiro, esteja alegre. Não podemos ser comunidade com cara de funeral, né? Tem que ser uma comunidade alegre. Não é alegria de loucura, né? Não é isso não. Mas é alegria por saber que estamos em paz. Temos tudo o que precisamos. Por mais que estejamos, às vezes, carentes, carecidos de alguma necessidade, seja a enfermidade que estamos passando, provação que estejamos vivendo, mas alegrai no Senhor, porque Ele está conosco.
mesmo diante dessas situações, nós temos alguém com quem contar. Não estamos sozinhos. E vamos superar, se assim perseverarmos na companhia do Senhor. E trabalhar no aperfeiçoamento. Não podemos viver a nossa vida de qualquer jeito. E precisamos nos encorajar mutuamente. Um deve animar o outro. E não desanimar o outro. Se o outro fraquejou, seja você a estender a mão para que o outro se levante, e não o contrário, apontar o dedo para que o outro continue caído, condenando, não é? Apontando os erros que ele fez. Isso não é sinal de encorajamento. E precisamos cultivar entre nós a concórdia, a harmonia, a união. Ou seja, ter um só coração, uma só alma, concordes, né? Um coração em sintonia, que bata junto com o coração de Deus, em sintonia. Deus, a cada batida do seu coração, Ele anseia que nós cada vez mais nos aproximemos dEle, cada vez mais alcancemos a meta que Ele tem para cada um de nós. A meta é a vida eterna, é o céu, é a salvação. Nós estamos na busca de algo comum. Os filhos de Deus, os batizados, têm algo comum a ser buscado, né? A nossa meta é o céu. Então, se alguém chegar primeiro, que bom, que aí nós podemos nos sentir mais animados ainda para tão logo chegar também. Mas se chegarmos primeiro, vamos torcer para que o outro chegue junto conosco. Todos vamos para o mesmo lugar. Se assim estamos no caminho de Jesus Cristo, nós vamos para o abraço amoroso de Deus e viver então em paz, viver em comunhão, e o Deus amor e da paz estará então conosco. Nós ouvimos ainda na conclusão da leitura esta acolhida que em quase todas as missas é feita da mesma forma, não é? E aí nós vemos de onde que a igreja ela se inspirou para poder fazer esta acolhida no início da missa, depois do sinal da cruz. Vocês perceberam? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, estou colocando Deus Pai, mas é Deus Pai, isso mesmo, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Foi dessa forma que o Padre acolheu a todos na missa de hoje. E é do texto que nós escutamos, a segunda leitura. Nós fomos acolhidos pela Santíssima Trindade. Quando nós vamos então à missa, quando nós chegamos na igreja, nós precisaríamos ter essa consciência. Entramos nesta porta e o primeiro a nos receber é o Deus, que é Trindade, que é amor. O Pai, o Filho, o Espírito Santo nos envolve no seu amor e quer fazer comunhão conosco. E assim nós tornamos uma comunidade, junto com a Trindade Santíssima. E vamos nos fortalecendo nesta comunhão com a Trindade Santíssima. E vamos já desejando viver essa comunhão e nunca mais sair dela. Vez ou outra saímos, né? Porque quando a gente peca, quando a gente acaba, né, preferindo fazer as coisas do nosso jeito, a gente se desvia da comunhão com Deus. Mas é preciso que todos nós saibamos, Deus sempre tem as portas do seu coração abertas para nos acolher. Não é preciso fazer cerimônia, não. Basta que nós voltemos. E Deus, como Pai, nos quer acolher de volta, nos amar. A expressão mais bonita realmente que nós temos de Deus nos foi revelada pelo próprio Deus, no seu Filho Jesus Cristo. Foi Ele que nos ensinou e revelou que Deus é Pai. Deus é Pai. Jesus quis mostrar que Deus é tão íntimo de nós,
É um amor tão próximo, tão terno, tão afetuoso, que se assemelha então a um pai, não é? É até algo que, quando as pessoas ouviram Jesus falar, causou escândalo, né? Quando Jesus disse, né, que Deus era pai. Muitos se escandalizaram disso, né? Falar que Deus é pai, que é isso? Que Deus é pai de Jesus, que Deus é pai de todos. Muitos da época de Jesus se escandalizaram, porque tinha uma compreensão muito distante de Deus. Mas Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, quis mostrar que realmente Ele é muito perto, muito próximo de cada um de nós. Ele não é distante, Ele não é indiferente. E olha que bonito, Moisés, ainda no Antigo Testamento, já começou a perceber isso, embora ainda não tivesse a compreensão bonita que hoje nós temos por causa de Jesus, de um Deus paizinho, de um Deus que cuida de nós, que nos elegeu, nos assumiu como seus filhos. Mas Moisés já tinha uma proximidade bonita com Deus. Por isso ele faz essa oração: Senhor, Senhor, Deus misericordioso, clemente, paciente, rico em bondade e fiel. E mesmo se curvando no chão, se prostrando, porque ele sabia que Deus é tão grande. Quanta ousadia da parte dele querer se dirigir a Deus, mas então ele se humilha, se prostra no chão e ainda continua: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este povo que o Senhor me deu para conduzir seja um povo de cabeça dura, um povo que fala uma coisa, mas vive outra, se compromete por um tempo, mas depois volta atrás. Perdoa nossas culpas, nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Olha que oração bonita que Moisés faz a Deus. Mas ainda superior a esta oração é aquela que Jesus nos ensinou, porque nós nos dirigimos a Deus de uma forma tão afetuosa, tão próxima, tão íntima, a ponto de nos dirigirmos a Deus chamando-o de paizinho, né? Pai nosso que estás no céu, não é? Nós, irmãos e irmãs, possamos nesta Eucaristia pedir essa graça, de que a nossa vida seja cada dia mais sinal deste mistério de comunhão, de amor, do Deus Trindade que habita no nosso coração. Que a nossa comunidade de fé traduza, seja reflexo deste Deus, comunhão, Trindade de amor. Que as pessoas que participam da nossa comunidade, que fazem parte de nossa comunidade, possam de fato experimentar essa realidade com cada um de nós. Nós somos irmãos, somos uma família. Temos um Pai que é comum a todos nós. Temos um irmão que é também comum a todos nós. E temos o Espírito Santo no coração, que é também comum a todos nós. Está em cada um de nós. Mais ainda devemos olhar para o irmão com respeito, com reverência, porque o irmão é templo de Deus, é morada do Deus Trindade. Assim como nós reverenciamos o Santíssimo, adorando a presença real de Jesus no sacrário, nós também temos que olhar para o irmão com este respeito, com essa reverência, porque Deus mora no coração de cada um de nós. Jesus vai dizer, como a gente pode dizer que ama a Deus, que não vê, e odeia o irmão que vemos? É meio assim, meio esquisito, né? Deus mora no coração de cada um de nós e podemos então vê-lo em cada pessoa que Ele colocou ao nosso lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,